Boa noite a todos e a todas. Episódio 3 do nosso RI para não chorar. Boa noite, Matheus. Boa noite, sejam muito bem-vindos Já aí. queria começar dando as boas-vindas à galera, agradecendo também. A gente deu uma interagida legal aí nos últimos dias. A gente está algumas semanas também sem fazer aí, mas voltamos com o EP3, um EP cheio de novidades, ou não, um EP muito bom, ou não também. A gente vai vendo ao longo do processo aí. Mas, de novo, queria agradecer a todos que interagiram, que mandaram mensagens para a gente, que deram feedback do que acharam dos dois primeiros EPs. A gente está anotando tudo ali, tentando aprimorar, né? Com o tempo a gente vai aprimorando. Por enquanto é só eu e o Matheus, a gente é o nosso diretor, a gente é o nosso câmera, a gente é o nosso contra-regra. Exato. Então a gente vai adaptando aí na medida do possível. Mas obrigado pelos feedbacks aí, a todos que deram e tamo junto. Exatamente, queremos trazer convidados, né, ainda em breve, assim que a gente tiver um pouquinho mais dominando aí o formato, a gente já quer trazer um pessoal para conversar, bastante gente se ofereceu. Então, obrigado mesmo para que todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá dando aqui o apoio moral. E não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler, prepare-se, daqui dois EPs vão ter nosso primeiro convidado ou convidada aí para Exatamente. debater com a gente. Cara, aí do que a gente viu, assim, do que a gente viu, né? Do que eu vi, na verdade, da interação da galera e tal, muita gente ainda não sabe o que é RI, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouco, ou até penso te perguntar, cara, o que tu fez tu escolher RI, o que é RI pra ti, assim, o que significa na tua vida, assim, RI? Vai jogar essa bucha pra mim assim de primeira? Cara, então, na verdade, pra mim a escolha foi uma coisa meio suspeita, assim, porque no meu colégio tinha aquela tipo a semana da profissão, sabe? Onde ia vários profissionais conversar sobre o que as pessoas queriam fazer. E acabava que foi um engenheiro. Meu, pensei, cara, que TED, tá ligado? Morrendo de TED, assim, ouvindo o cara falar. Foi um médico pior. Foi, tipo, meu, foi de tudo, assim. Tinha até, sei lá, o cara que. Tu pensa na profissão mais absurda, assim, o cara fazia. Aí veio o coordenador de RI, que eu não tenho certeza na minha cabeça se era o atual, porque, sei lá, eu tinha 15, 16 anos. E aí eu não tinha certeza se era o mesmo, mas eu acho que não era o mesmo. E aí foi lá falar, eu pensei, cara, que massa. Daí eu olhei pra todo mundo, tava todo mundo assim, ó. O que esse cara tá falando, tá ligado? Esse cara tá falando a maior besteira do universo, assim. E eu encantado, tá ligado? Daí eu cheguei em casa e falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vi isso aí, eu achei muito massa e eu vou fazer. Daí meus pais falaram assim, tá, mas tu não queria fazer engenharia? Eu era péssimo em matemática, né? Tava só miudinho. E acabei fazendo RI. E, cara, o que que é RI pra mim, velho? Acho que é tudo, tá ligado? É a forma como eu vejo o mundo hoje em dia. Ah, Você saiu bem, hein? eu não consigo pensar numa situação da realidade assim, sem pensar mais macro, sabe? Claro que a gente aqui, a gente já falou de várias situações, né, que acontece no nosso dia a dia, a gente analisa, mas a, a- o senso mundial, assim, o meu, vem todo das RI, eu não consigo pensar mais nada assim. Estou de volta. Era atualização de software, desculpa. Mas, cara, acho que é isso. E pra ti, velho? Conta pra mim o que que é RI pra ti. Cara, então, eu não foi igual a ti, assim, eu caí nas RI, né? Não é aquela coisa, meu, eu queria RI para sempre. Porque RI não é, tipo, igual esses cursos populares, assim, né? Todo mundo, putz, eu quero, tá, me formei aqui, quero fazer, sei lá, engenharia, quero fazer medicina, quero fazer ADM. RI é um curso que tá ali, tá ligado? Uhum. Não é primeiro, eu acho que não é a primeira, lógico, tem muita gente que se identifica com o curso e fala, não, eu quero isso para mim, mas eu acredito que não é assim a primeira escolha de ninguém, por não ser um curso tão popular, pouca gente sabe o que faz, assim. Uhum. E é até bom a gente explicar isso pra galera, pra quem não conhece, não achar que a gente é só dois malucos que vão ficar debatendo de política aqui o podcast inteiro, sabe? Sim. Não, é muito mais do que isso. Tanto que o Matheus falou aí de uma análise macro, né? Então, da mesma forma, hoje eu não consigo pensar o mundo sem pensar as RI, né? Pensar que a gente é só mais uma engrenagem de todo um sistema que é gigante, assim. Então, tudo, a gente é só mais uma parte de tudo que está acontecendo no mundo, né? E por ser um país periférico, a gente acaba sendo a parte das consequências do que acontece, né? O que sobra, a gente pega o restinho do que sobra ali das grandes potências, enfim. Mas voltando ao assunto de RI, o que é para mim, cara, eu entrei
caído, assim, caí de paraquedas no curso de RI. E assim, mas depois que eu comecei a fazer, comecei a entender como funcionava tudo, cara, não trocava nem por medicina, sabe? É um curso, Sim. assim, que me envolveu bastante, que me fez querer fazer RI, até hoje me motiva a ser um internacionalista, assim, ou um graduando em relações internacionais. Enfim, é um curso que agrega bastante, né? Tu não vai sair de RI e vai ser rico, milionário, lógico que não. Mas tu acaba sendo rico e milionário de um conhecimento que poucas pessoas têm. O curso abre essa oportunidade para a gente por abranger várias áreas do conhecimento também, né? Cara, eu acho que se a gente fosse resumir assim em duas palavras, pra mim seria pensamento sistêmico. É por isso que a gente estuda Uhum, desde a formação de como funciona um estado em sua formação, a gente vê os clássicos República de Platão e a gente passa por Maquiavel e a gente vai entendendo como é que se forma o estado atual para entender a partir da formação do estado como ele se relaciona com outras entidades que também se tornaram estados a partir de vários processos transformadores e isso nos leva ao que a gente conhece hoje como sistema internacional, né? Uma interação de uhum, países, organizações internacionais não governamentais e que basicamente molda, né, como todas as relações mundiais se dão, principalmente falando em ONU, falando em as organizações por embaixo do guarda-chuva da ONU, né? E não digo que a gente é um expert, né, para falar nada, que a gente sempre se diz que a gente não é dono da verdade, a gente só quer trazer uma versão bacana. E é justamente por isso, porque a gente aprende a duvidar de tudo que a gente sabe, porque a gente estuda desde como tudo se forma e a gente vê que nada é fixo, que tudo é transformável, uhum. que sempre tem algum campo, alguma área, algum setor que a gente tem conhecimento insuficiente e até por isso talvez nosso interesse de fazer um podcast para talvez trazer um pouco à tona, né, as muitas facetas do que a gente tem ainda para aprender. Sim. E é assim, galera, para quem ainda não escolheu, não sabe o que vai fazer ainda e gosta dessa área de humanas, assim, gosta mais uma questão histórica, geográfica, de formação de estados, enfim, tudo isso que o Matheus Caturani falou, eu indico para vocês bastante pesquisarem, não a fazer o curso de RI, mas pesquisarem um pouco mais sobre esse curso, sabe? Que abre uma porta gigante, assim, como eu disse, de conhecimento para todos vocês. E é assim, cara, hoje, para qualquer um, eu falo, faz RI, ou então, pelo menos, tenta entender como funciona, que tu sai diferente, tu sai mudado, tu sai com a cabeça. É igual aquele meme do cara que Aham. explode, assim, porque é realmente isso que acontece. Cara, com Enfim, certeza. dada essa introdução, era só uma dúvida que eu tinha aí, porque. E para ajudar a galera também, para ajudar a galera também que está procurando aí a se inteirar um pouco mais sobre o curso, saber como funciona. Uhum. Enfim, espero que gostem de RI, quem pesquisar, quem for fazer uma faculdade daqui para frente aí. Exato. Cara, e o que aconteceu falando nisso, né? O que aconteceu nas RI aí nesses últimos tempos? A gente teve um hiatozinho, mas Cara, estamos de volta. sim, então, a gente teve vários assuntos que aconteceram nas RI, né? Primeiro, acho que o mais chocante, assim, foi a explosão que aconteceu no Líbano, né? Esse foi o de maior impacto aí que aconteceu nas RI nos últimos dias. E também eu vi hoje a notícia sobre o One, né, que eles já estão querendo fazer um mega festival aí, a OMS falou que, ok, beleza, Uhum. pode seguir a vida normal. E é estranho pensar isso, né, que no ano passado, no final do ano passado, no começo desse ano, o epicentro do coronavírus já está preparando um mega festival, cara, e Uhum. o mundo está voltando ou se adaptando aos novos moldes aí do coronavírus, né? Cara, eu acho que de todos os países que poderiam fazer um evento desses, talvez a China seja o mais preparado, justamente por ter tá lidando mais tempo com a doença, saber quais são as medidas sanitárias necessárias. Eles já desenvolveram várias daquelas tecnologias de limpar em massa, né? Que eu acho que ajudaria Uhum. demais num tipo de evento desse. Então, realmente é um choque, né? Um choque gigantesco isso ter acontecido e ter se desenvolvido tão rápido e eles já estarem basicamente preparados para ter um outro evento. Acho que é só uma Sim, amostra do quanto um país consegue ser organizado e disciplinado para fazer um evento desse em tão curto tempo depois de uma pandemia. E é cara, da que ninguém espera, explosão. né? Não é qualquer evento, é tipo um mega evento, assim. São mais de 100 mil pessoas para um evento. Então, cara, se tu pensar na realidade do mundo hoje, é uma coisa improvável, assim. Mas um país que já que soube se moldar a todas as fases da doença, que soube
se conter e que soube também voltar ao normal depois da doença, depois de ser o epicentro da doença, é uma coisa assim, cara, que a gente tem que ficar de olho, porque a gente tem que Sim. pegar exemplos como esse para seguir, né? Acho que a gente tem que pensar também que é diferente ser lá do que ser aqui, porque aqui agora os prefeitos estão liberando as peladas, né? Tem uma peladinha aí, tem 10 pessoas, 15, tipo 20 se for muito bagunça, tá ligado? Aham. E aí, essas pessoas provavelmente vão chegar em casa, vão interagir com as suas famílias e tal, mas nem se compara do que é uma pessoa sair de casa e ir no mercado na China. Talvez ela passe por 40 mil pessoas, sabe? Dependendo de onde ela mora. 100 mil pessoas, se ela estiver, tipo, no centro do centro de Pequim, um dia movimentado. Então, Louco. o fato de ser um evento gigantesco para nossas proporções, talvez para eles sejam algo que eles estejam preparados, justamente porque muitos anos, né, de adaptação a lidar com doenças que podem se espalhar para uma população bilionária. Sim, não tinha pensado por esse lado, assim, mas imagina tu, putz, acordei 6 da manhã, quero comer só um pão. Tem que trombar com 100 mil pessoas pra Sim, comprar um pão, tá ligado? todo mundo buzinando, não É, existe silêncio, é tipo bicicleta na calçada, é uma loucura, né? Moto na calçada. E cara, da explosão, extremamente triste, né? Uma explosão que foi sentida a 200 quilômetros do lugar onde estava. O governo disse que era, se eu não me engano, nitrato de amônio, né? Tô numa colinha aqui, uhum. isso. Nitrato de amônio, 2.700 toneladas perto de um porto, né? Que é extremamente preocupante. Porque, além de ser uma tragédia, a gente tem que pensar que o país também estava no meio do corona, né? Então, vários hospitais estavam Sim, completamente socados, sem leito, sem nenhuma forma de atender essas pessoas que foram feridas. Fora, alguns hospitais ainda foram atingidos pela explosão, acabaram tendo parte de suas estruturas destruídas, né? Que nos leva a pensar o que, que o mundo tem a oferecer para o Líbano nesse momento. Eu vi bastante movimentação da Cruz Vermelha no Líbano, né, com bastante uhum. arrecadação, principalmente pessoas mais famosas. Mia Khalifa e uma grande porta-voz dessa causa, mas eu não vi grandes ações efetivas do mundo todo. Talvez por causa do corona, muita coisa para se preocupar nos seus próprios países. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa nesse sentido. Mas será só por causa do corona? Eu não sei se só por causa do corona que o Líbano ficou meio que esquecido assim por outros grandes países, sabe? É que é um país Né, que no meio dessa tragédia. ele já vinha bambeando, né? É um país que ele sofre ele tem Uhum. uma guerra civil no final dos anos 90, é um país que estava em crise o tempo inteiro, que depende 100% dos seus portos, e aí tu tem uma explosão perto do porto ainda, que atrapalha completamente a logística do país. Preocupação com organizações, né? Porque tem o Hezbollah, que fica no Líbano, e todo ataque que o Hezbollah faz é interpretado como um ataque do Líbano ao país, dependendo, por causa que os países já estão exaustos, né? De ter que lidar com Sim, atentados terroristas, então além disso tudo, um país do Oriente Médio que recebe uma quantidade absurda de refugiados, né? Das outras regiões que sofrem ainda mais com guerras civis e tudo mais. Então, além de ser uma tragédia extremamente pesada, tem todos esses fatores que ajudam a danificar ainda mais a economia do país. verdade, não, concordo. E o que eu pensei muito foi isso que eu te falei, assim, acho que todos os países estão enfrentando essa questão do coronavírus, assim, mas o Líbano, com todas essas questões aí de refugiados, de ser um país do Oriente Médio que está ali flertando com o terrorismo algumas vezes, ele sofre esse tipo de preconceito das outras potências também na questão assim, putz, agora eu estou numa situação tal, vou ter que ajudar o Líbano ainda, então tem mais isso para eu resolver, então acho que ele foi excluído sim por causa do coronavírus, mas não só por causa do coronavírus, sabe? E acredito também, cara, que assim, muitas teorias foram criadas também, né? Que é só acontecer alguma coisa assim nesse sentido que cria-se muitas teorias, ainda mais um país do Oriente Médio, né? Então, qualquer coisa, qualquer explosãozinha, putz, explodiu a bombinha, vamos ver o que Terrorismo. aconteceu. Terrorismo. É sempre aí a galera tá envolvida. Mas eu vi também que 3 ministros foram, não sei se todos demitidos, tá? Mas eu vi que houve a saída de 3 ministros aí, o da Justiça também do Líbano, após essa explosão, o que gerou, assim, o que mais gerou
o burburinho que mais gerou essas teorias assim da conspiração que sempre acontecem foi a saída dos ministros ali após a explosão que aconteceu. Não sei se tu chegou a ver isso. Cara, não só os ministros, mas se eu não me engano, o chefe do executivo também abandonou o posto, né? Toda uma elite que compunha a elite política do país teve que renunciar por causa dos protestos que estavam sendo extremamente violentos, até onde eu acompanhei. Aham. Então é uma coisa para a gente ficar de olho ali também, né? Porque apesar dos pesares da explosão, gerou também uma mudança política meio que radical, sim, porque Uhum. foi quase que instantâneo, aconteceu, a galera fez uma pressão muito grande e eles acabaram saindo, assim. Então a gente tem que ficar de olho também nessa mudança que ocorreu política ali no Líbano, para ver com que cartas eles vão jogar daqui para frente, né? Como que vai acontecer essa transição, né? De um governo Uhum. pertencente a uma elite política para talvez um governo com maior apoio popular, com maior engajamento no cenário internacional. Então a gente se Sim, compromete aí a trazer novidades, né? De como o Líbano vai se portar nos próximos períodos, porque acredito que aquela região toda tem uma relevância gigantesca, né? Principalmente social, econômica, questão de refugiados e tudo mais. Então acho que é uma região importantíssima de prestar atenção. sim, uma análise que a gente pode fazer assim, preliminar é uma questão econômica, né? Porque a explosão aconteceu justo no porto de Líbano, então essa pressão deve, provavelmente foi feita por uma elite econômica, que tem a economia como um viés forte ali, então isso que fizeram a queda, ou que ocasionou a queda desses ministros e do chefe ali também. Mas também não podemos afirmar e cravar que foi só isso, né? Com certeza. Eu não sei como estava a situação do Líbano antes disso, se estava uma situação estável, não estava politicamente falando. Então, é uma coisa para a gente ficar atento ali nos próximos passos que o Líbano vai tomar após essa tragédia que aconteceu ali. Eu penso que a população cansa, né, cara? Tipo, atentado terrorista, guerra civil, crise econômica. Não tem como pedir pra uma população dessa fazer um protesto pacífico depois de tudo que aconteceu, sabe? Então, Uhum. mas pra dar uma descontraída, tu tem alguma teoria da conspiração preferida, assim, uma que tu acha que pode ser verdade? Ai, cara. Não, fala a sua aí que eu quero. Quando tu Cara, pergunta, eu sei que tu já tem uma. tem duas, né? Que eu acho. A World Trade Center foi orquestrada pelos Estados Unidos, né? As explosões lá, muita tramóia, tem um monte de vídeo aí na internet. Dá pra. Tem de sobra aí teoria da conspiração. E a mais abobada, né? A teoria da caneta Bic. Não sei se tu conhece essa. Não. Não sei se tu já teve caneta Bic, mas elas desaparecem do nada e aparecem 3 dias depois, né? É a teoria de que elas Aham. são, na verdade, sondas alienígenas, né? Que desaparecem e mapeiam o planeta para os alienígenas. Porque elas só aparecem depois do nada, depois de alguns dias. Então, essas são minhas duas favoritas aí. Cara, bom saber disso. Eu vou ver se minha caneta tá no mesmo lugar que eu deixei agora da última vez, né? Sonda Porque alienígena, tá? não Perigosíssimo. sei. Pode acontecer isso também. Mas e uma pessoa que não tem caneta Bic? Uma pessoa que. Hum. Então, o ET só vigia, tipo, adulto, porque criança não usa caneta. Ah, mas aí usa aquelas que tem várias. Sabe aquelas canetas de criança assim que tu aperta de um lado aí tem Ah, preta, que aí tem outra é quatro azul? Isso cores. aí, Ah, mega sonda putz, alienígena. amava essa Já é caneta. outro nível, entendeu? Já é Amava. espionagem completa já. É o planeta mais É, evoluído. isso aí Os é menos evoluídos absurdo. fizeram Bic. Exatamente, Tá, exatamente. então a gente, em algum ponto da nossa vida, não sei, todo mundo, né, se tem essa mania, mas em algum ponto da nossa vida a gente come uma sonda alienígena, porque não sei se é a sonda, mas parte da sonda, porque muita gente fica mordendo a caneta, É mordendo a tampa da verdade. caneta, então a gente está consumindo alguma coisa alienígena, assim. Exatamente. Cara, boa, boa essa Essa é teoria, revolucionária, revolucionária. Vou deixar vocês pensando boa aí um pouquinho. para dissertar sobre ela. Não, mas eu curti essa teoria. Ainda bem que eu não tenho caneta Bic. Nem caneta eu tenho. Cara, Só escreve tudo no PC mesmo. e no nosso Brasilzão, velho? O Corona permitiu que, ao declarar estado de emergência, né, no país, que pudessem ser desrespeitado o teto de gastos por um período X, e esse período X está chegando ao fim, e tudo que indica que a equipe Bolsonaro queria estender esse período, né? Mas Rodrigo Maia já falou que nada justifica a extensão desse desrespeito ao teto de gastos. Então, poxa, só o teto de gastos engloba uma série de coisas, né? Economia, educação, mas principalmente
ah, a questão da regra do ouro, né? Que proíbe o governo de fazer dívida para pagar a, qualquer despesa que ele tem atualmente. Então, isso põe uma pressão gigantesca no governo, sabe? Tipo, ele vai ter que novamente se reenquadrar nas regras orçamentárias do país, porque senão pode ser presidente ou sei lá quem for, pode ser condenado, né, por crime de responsabilidade. E isso traz um debate importantíssimo. Como que um país se recupera de uma crise econômica, está tentando fazer aí uma ajuda mensal, né? A gente tem muito debate sobre a renda básica, Uhum. não sei se tem acompanhado. Eu tenho Sim, visto uhum. bastante, e o Bolsonaro parece que está flertando bastante com o assistencialismo, né? Tanto o auxílio emergencial, que viu que ganhou bastante apoio político para ele, agora prevendo outras ajudas mensais, assim, meio que no sentido do Bolsa Família, algo similar, e que teria que ser feito com muito cuidado se caso voltassem as restrições do teto de gastos, né? Sim, eu vi uma declaração dele, não sei se ontem ou hoje, enfim, porque um debate que se abre também, né, que se enquadra nisso, na questão do Bolsonaro flertar com esses auxílios que ele vem dando aí, né, não o Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro, assim, o governo vigente, enfim. Ontem mesmo ele já falou que não vai continuar no 600, né, que vai ficar alguma coisa entre os 200 e os 600 ali, justamente por causa disso que ele tem que adequar essas coisas ao novo teto de gastos aí. Então é uma coisa assim que, como um governo que já vem, um governo que eu falo em si como um todo, tá? Um governo que desde o seu começo com as medidas econômicas vem prometendo algumas evoluções na economia do país, vem fazendo reformas, vem prevendo outras reformas a serem feitas para melhorar a economia do país, enfim, mas que na prática mesmo não vem tendo resultados, né? A gente vê aí uma crescente da alta do dólar, até mesmo antes do coronavírus, o dólar já vinha uma crescente, agora ainda mais, a situação econômica do país não 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 melhorou, não teve um cenário de melhora durante esse tempo, o PIB também a gente não vai recuperar o do ano passado, vai ficar abaixo. Enfim, um governo que vem pecando sucessivamente nas medidas econômicas que vem fazendo e agora esbarra num teto de gastos, assim, meio que não uma surpresa, mas não era uma coisa que a gente não podia esperar também, né? Como o governo pode se organizar nesse meio tempo, que as eleições estão batendo na porta aí também, né? Para seguir com aquele plano econômico que foi proposto no começo, né? Enfim, é uma coisa a se preocupar aí também no nosso Brasilzão de meu Deus. A gente tem uma inflação aí contida, né? Uma inflação que deve ficar abaixo de 2% no final desse ano. Mas apesar de tudo, esse país está se erguendo aos poucos e ele precisa de ações efetivas do governo, né? Isso é a minha opinião, Uhum. obviamente, né? Uma pessoa mais liberal vai dizer que é uma coisa que dá para fazer sem auxílio do governo, mas eu acredito que no momento de dificuldade a ajuda governamental é primordial. Então, acho que Bolsonaro talvez tenha que fazer novas tramóias aí, novas maracutaias para se sair dessa situação que é no mínimo complicada, né? E falando em Sim. eleições, tivemos Kamala Harris. A Joe Biden anunciou sua vice-presidente, uma mulher negra, ex-procuradora-geral, atualmente atuava como E o, senadora, filha de imigrantes, na vice-presidência do Império. O que tu pensa? cara, uma baita oportunidade, assim, né? Eu acho que vem a calhar com todo o momento que a gente vem vivendo aí. Eu acho que não poderia fazer uma escolha melhor, assim, para uma vice-presidente. Mulher, filha de imigrantes nos Estados Unidos, é chegar e dar um tapa na cara, né? Literalmente. Cara, o Joe Biden tem o quê? Uns 1.700 anos? Ele é um senhor, né, cara? Ele vai ser o presidente eleito, se for eleito, né? Vai ser o presidente mais velho da história no momento da eleição. Acho que vai ter 83 anos, alguma coisa assim. Então, cara, sendo Ah, otimista aí, tudo bem, pode tem durar. lenha para queimar, hein? É, sendo otimista, vamos dar uns 13 anos aí, mas supondo que ele não tenha condições de um segundo mandato, tem uma grande possibilidade de ela, dependendo de como for o governo, de como for tudo, ser a candidata do Partido Democrata em 2024. Ela é É, eu acho. jovem, né, moderna, ela é a nova cara do Partido Democrata e coisa que o Biden dificilmente poderia ser, né, representativo. Talvez o maior fraco dele nesse momento era a representatividade. E a Kamala Harris vem pra dar uma nova visão, uma visão mais jovem, uma visão millennial, né?
pra Sim, esse governo. eu acho que tu chegou com a teoria da conspiração aí. Acho que tu tá já. Tá... Ó, notícia, que a Arthur tá cravando aí que o Joe Biden não vai emplacar o 2023 e 23 e ela vai assumir. Cara, eu tô que nem os Simpsons aqui, tô fazendo previsões. Se der bom, Previsões, a gente volta previsões. aí, clipa e solta em 2024. Mas, cara, eu acho que foi uma escolha assim, bem que tu falou mesmo. Ela conversa assim com os millennials, assim, e a situação que a gente vem tendo nos Estados Unidos ali até hoje, né? Depois do George Floyd, tem um movimento bem legal ali da corrente de mães, se não me engano, que são mães ali que elas ficam unidas, protegendo, fazendo barreira ali para os policiais, enfim, protestando até hoje na cidade de George Floyd, eu esqueci o nome, Não vou lembrar também. enfim, não. Mas os movimentos vêm acontecendo até hoje, são movimentos que perderam uma força na mídia, mas que internamente vem acontecendo, assim, a gente não vê muito na mídia, mas acontece, assim, em mídias regionais que a gente pode pesquisar e olhar. Então, é um movimento que é um reflexo de tudo aquilo que o país vem vivendo e a escolha dessa vice-presidente também vem para mostrar isso, sabe? Que não é tudo aquilo que foi pregado no governo anterior do Trump, né? Não é toda aquela política dele de sem refugiados, de muro, enfim, é uma política, digamos que preconceituosa, que Com certeza. discriminatória com algumas questões assim, o que acaba refletindo na sociedade, né? Porque muitas vezes aquilo é uma coisa interna que só não é externalizada por medo de opressão, enfim, mas quando tu tem um chefe de Estado que externaliza isso tudo, por que tu vai ficar calado, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma boa escolha, é uma frente legal que eles estão fazendo aí contra o Trump. E vamos ver, né? Eu acho que eles vêm com bastante força também, mediante, como eu já disse, tudo que vem acontecendo nos Estados Unidos, vem com bastante força. Mas, mas nem tudo está perdido ainda, né? O Trump vem cambaleando aí em questões sociais, mas ele fez grandes reformas econômicas importantes para o país, né? Ele Sim, atendeu o interesse de muita gente em questão de impostos, em questão de arma, em questão de geração de emprego, né? A gente chegou a ter ano passado, se eu não me engano, taxas que beiram, né, ou que até atingem o mínimo emprego, né, 2, 3, 4% de desemprego no país. Números importantíssimos. Todo mundo pensava que os Estados Unidos ia talvez tomar o maior golpe na pandemia, chegar a gerar 1 milhão de empregos aí, né, uns 3, 4 meses atrás. Então, realmente, eles é uma posição, né? Eles vão ter que mostrar para uhum. eles que não só mostrar para todo mundo, né, que não só no papel uma posição teórica basta, mas que o Partido Democrata está preparado para fazer as reformas que o país precisa, além das questões sociais. Sim. E é o que um pouco do que a gente precisa aqui também, né? A gente não tem uma oposição formada. Lógico que as eleições estão longe ainda, mas a gente não tem uma oposição concreta assim ao governo, sabe? Uhum. Então, eles estão formando essa base, assim, uma base legal, mas como tu disse, o Trump fez grandes reformas econômicas no país, importantes, assim, e os Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, isso depende da visão de cada um, ele se move majoritariamente por esse viés, né? Por um viés econômico do que por um viés social, atualmente falando, né? Então, não está tudo perdido ainda, eu acho que não está nada perdido, é uma eleição que vai render muito assunto ainda daqui para frente, né? É porque a gente ainda está vivendo no meio da pandemia do coronavírus e, enfim, não há sinais de melhoras, né, nem aqui, nem nos Estados Unidos, então a gente tem que acompanhar o que vai ser lá, né? E Mesmo tu lembrando, cravando aí que a vice-presidente vai assumir daqui para frente, mas ainda estou com um receio, um pé atrás ainda quanto às eleições dos Estados Unidos. e lembrando Não que tem são nada eleições. garantido para nenhum dos lados. É verdade. Não, eu concordo 100% contigo, e lembrando que são eleições indiretas, né? Ou seja, o número total de pessoas que votaram no Trump pode ser inferior às pessoas que votarem no Joe Biden, mas ainda assim o Trump ganha, porque é a questão dos delegados, né? Podemos até explicar em outro Uhum. vídeo se for necessário, mas basicamente é desigual. Território, estados com mais população recebem mais representatividade, então não necessariamente o número total de pessoas ganha. Assim como foi com a Hillary, né? A Hillary ganhou mais votos individuais do que o Trump, mas acabou perdendo a eleição pelo número de delegados.
Então isso, quem sabe, nos detalhes, né? Pode ser uma diferença gigantesca. Sim, mas eu tô ansioso, na verdade, até. Eu também, também. Eu acompanhei a minha primeira eleição acompanhada viu, assim, foi a do Trump com a Hillary, assim. Eu lembro de estar vendo na TV, assim, os números subindo, hypado. Pô, é massa, né? Acompanhar quando tu entende assim, Sim. tu entende até as consequências que aquilo pode trazer, é massa, tu fica, caramba, não, 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 não. Aham. Ah, eu não acredito, que merda, mas enfim, é massa. E a gente tem também, chegando aí, né, daqui 8, 9, 10, 11, eu estou ruim de conta, daqui 3 meses as nossas eleições também. Eleições, né, municipais, prefeito, vereadores, enfim, Uhum. mas que são uma base ali, né, e acho que a gente também tem que ficar atento a isso, porque quanto a minha percepção no Brasil é quanto menor a eleição, menos importância os cidadãos dão para ela, sabe? Uhum. Eles não têm noção do poder que tem nas mãos, assim, tipo, votar vereador. Tem um amigo meu ali que vai se candidatar. Vou Exato, lá exato. votar nele, sabe? Prefeito ali, não. Minha família ali deu um gás pro cara ali, ó, gente boa, vou votar nele. Então, cara, e não, né? A gente tem um poder, assim, grandioso nas mãos e não sabemos lidar com isso. E as eleições aqui no Brasil, a galera acha que, tipo, votei no presidente, todas as outras camadas vão se arrumar porque eu já escolhi o meu presidente, mas não é necessariamente assim que funciona, sabe? Sim. Se o presidente ganha, mas ele não tem uma base ali na Câmara, não adianta, ele não vai conseguir aprovar nada. A gente entra num loop infinito de fazer cooperação, fazer coligação ali dentro, que enfim, a gente vai e entra no mesmo loop que a gente já vive há algum tempo. Então é importante a gente também conscientizar a galera das eleições Cara, com regionais que certeza. forem ter, estudem seus candidatos ou candidatas, quem você vai votar. Lógico que tem a questão da afinidade, mas assim, cara, é o voto, sabe? Não vote por afinidade, vote por projeto, vote por candidatos que vão realmente fazer a diferença. Fuja do discurso populista, procure a índole do seu candidato, enfim, se ele está de acordo com tudo aquilo que tu prega, assim, no sentido, prega no sentido de que tu acha que é bom para a sua região ali, para a sua sociedade, enfim, é um poder importante que a gente tem na mão e a gente não pode desperdiçar, né? A gente até esquece, né, que da mesma forma que acontece com o presidente, com a Câmara, com o Senado, acontece com o prefeito e com a Câmara de Vereadores, né? Sim, A gente tem um mini cosmos dentro do município que precisa funcionar de maneira orgânica. É o vereador que é responsável por cobrar metas que o prefeito não cumpriu. É o vereador que é responsável por se reunir e mostrar as irregularidades do, do, do executivo de maneira geral e de atender os anseios da população. Então, não só eh, evitar votar por ter um amigo, mas se interessar por quem outras pessoas estão elegendo. Porque vereadores não é uma pessoa só, são vários, então saber por que essas pessoas se elegeram, de que maneira, quais são os projetos dela, porque para a gente poder cobrar de forma consciente os políticos que a gente coloca lá, né? Querendo ou não, eles ganham e, aí 10, 12 mil reais em cidade pequena pra votar 2 vezes por semana. Projeto sobre sim, mudar nome de rua. não, Se a gente não nome de rua cobrar é isso. eles, eles vão ficar aí botando nome absurdo de rua. Vai todo mundo, todas as ruas são Candy Crush 01, 02, 03 e aí é essencial, então, né? Só um. E verdade, o que o Cartura falou é muito importante, galera. Cobrem, não só votem como cobrem, tá? Porque, querendo ou não, eles são nossos funcionários e é o nosso dever cobrar também. Cara, muito informativo, assim, no sentido de querer ajudar a galera esse podcast, né? Sim, a gente Tipo, é muito solidário, solidário. conscientizador, tá ligado? Cara, eu vi o que tá dando legal, assim, que a galera do YouTube faz que é legal. A Hum, galera do YouTube faz muita tag, tá ligado? uhum. Tag não sei o que lá, tagzinha juventude gosta, Tá né? guisada? Então que eu pensei, tagzara. Eu pensei, porra, por que a gente não pode ter uma tagzinha também, né? Podemos. Então, como a gente não tem convidado, vou fazer a tag com quem? Vou fazer a tag contigo. Vamos. A tag que eu vi era mais ou menos assim, ó. PPP. Não sei se tu já viu essa tag. Pego, penso ou passo.
Só que isso é o quê? Isso é a juventude que tá ali no auge da juventude, pá, não sei o quê, pegando geral. A gente já passou um pouco dessa fase. Já, já é mais velho, assim, tá ligado? E o nosso foco aqui é um Idosos, pouco idosos. diferente. Nem tão velho assim também, tá, galera? A gente tá na meia idade. Na meiota ali. Mas enfim, tá na meiota. Mas enfim, até que eu queria fazer assim, ó. A gente tá perto de eleição. Lógico que os candidatos não vão bater ali. Eu ia falar só políticos, tá? Mas como eu sei que em algum lugar tu vai falar César Maracujá, então pode ser qualquer pessoa. A tag é PGP, eu mudei um pouquinho. Diga. Tu mora em Santa Catarina e Brusque, né? Exato. E no Brasil, vou fazer do micro para o macro. Brusque, Santa Catarina, Brasil. PGP é prefeito, governador e presidente que tu escolheria. Cara, complicado, hein? Polêmico. Porque prefeito Qualquer de Brusque, pessoa, mas brasileira, tá? porque prefeito de Brusque teve uma época que um cara foi caçado, daí entrou outro, aí outro foi caçado também. Sei lá, passou uns 3, 4 prefeitos, eu nem sabia mais quem era o prefeito, uma hora, sabe? Eu já nem sabia mais o que tava acontecendo. Mas se eu pudesse escolher o Mas prefeito, assim, é o cara que tu assim, ó, tu ganhou da população esse poder que tu vai escolher esses três, tá ligado? Então tem que ser assim, o cara que vai representar. tá, Qualquer um, prefeito, mas o cara que governador vai e representar. presidente? Isso, PGP, nossa tag aí. Cara, eu acho que prefeito é de Paulo, que é um prefeito do PT, que já foi prefeito aqui de Brusque. Acho que fez um puta do Uhum. governo. Foi muito injustiçado nas críticas populares, mas sou extremamente fã dele. Agora, governador, cara. Eu vou te dizer que eu nunca olhei um governador assim que a gente já teve e pensar, pô, esse cara é bom, sabe? Sempre parece muita tramóia, assim. Eu já fui vizinho de um, inclusive, e eu via pessoalmente as tramóias. Então, Mas pode ficar sussa, que tu pode escolher cara, qualquer qualquer pessoa cara, brasileira. velho. Não precisa ser um político de ofício, sabe? Pode escolher qualquer pessoa que tu acha que vai dar certo. Fala assim, esse cara como governador vai dar bom. Cara, sei lá, velho. É difícil, é difícil. Eu ia botar alguém do pessoal, provavelmente, sabe? Alguém que ia tentar trazer um pouco de mais humanidade pro governo de Santa Catarina. Acho que as pessoas se preocupam muito em número e muito em. Sei lá, aqui, acho que o pessoal aqui é mais egoísta, na verdade, o pessoal de Santa Catarina. Eu ia botar, sei lá, um Nildo Orix, um Marcelo Freixo, alguém assim, sabe? Alguém bem Aham. socialista, assim, e eles que lutem. E de presidente, cara. Presida, faixa. Cara, é difícil. Primeiro pra mim, tinha que saber falar, tá ligado? Eu não aguento mais, tipo, Dilma Rousseff falando que ia Nossa, estocar vento. cara, já estamos Eu não aí. aguento, tipo, o Bolsonaro, que não importa qual roupa que ele usa, ele fica ruim nela. Não fica um terno bom. Ele deve ter, tipo, o alfaiates mais caro do Brasil. Todos eles ficam horrível, tá ligado? Incrível, cara. O cara é profissional e fica ruim na roupa, velho. Muito bom. Esquadrão da moda com o presidente. Nossa, exato. Hashtag. Pronto. Esquadrão da moda Dá um Bolsonaro. jeito no visu do Bolsonaro e o cara não consegue botar uma máscara, o terno não fica uma merda. Nada tá bom, velho. Pelo amor de Deus. Sim, tá sempre muito grande a roupa dele. Parece que é sempre Sim, uma roupa que cara. não é dele, tá ligado? Parece que, tipo assim, ele tava 10 minutos, sei lá, jogando uma sinuca. Aí alguém, presidente, me tirar uma foto. O cara pegou o primeiro sapato que achou e foi, tá ligado? É absurdo. E o pior que eu acho nem é isso, tá ligado? A galera vê assim e se comove com aquilo. Fala, olha que presidente humilde, ele usa Não, terno e sandália da Rainer de 1950. Fala, não, velho, tá feio, na real. tá Não é questão ridículo, de velho. humildade, é que ele não sabe se vestir, tá ligado? Cara, um presidente brasileiro, velho. Vou te dizer que eu não sei, velho. Hoje em dia eu tô muito dividido. Mano. Eu só queria alguém que falasse bem. Eu vou tirar características gerais de quem eu queria, se me ajudar a pensar em alguém aí que seja. Aham, Mas um cara vamos que lá. fale bem, que não necessariamente seja político há muito tempo, mas que seja um cara que conheça como é que funciona as- o aparelho estatal. Que seja um cara humilde, que seja uma pessoa que compreenda as necessidades das populações. E não necessariamente tipo de esquerda ou de direita, justamente porque eu penso que as pessoas, quando eles vão criticar o socialismo, eles falam assim, ah, o socialismo nunca deu certo. E tem aqui o professor Daniel, da Univar, que ele fala muito bem, que ele fala, tipo assim, o capitalismo deu certo, 25 milhões de pessoas hoje à noite vão dormir com fome. Só porque não é a tua família quer dizer que o capitalismo tá dando certo. Então, acho que é importantíssimo uma pessoa que tivesse consciência, sabe? Pudesse conversar tanto com Uhum. as elites, pudesse dar as empresas o que elas precisam para funcionar, os microempreendedores o que elas precisam para funcionar, mas que também elevasse de nível geral a base da nossa população.
E tu, cara, vamos fazer o reverso aí. Cara, pelas características que tu deu, essa pessoa não existe ainda, mas enfim. Estamos aí à procura. Se você cumpre esses requisitos, manda um currículo pra gente aí que a gente vai Exatamente. trabalhar em cima disso aí. Então, cara, difícil assim, né? Depois que eu fiz isso, até que eu nem pensei em ninguém pra colocar, não, na verdade. Eu só fiz, eu vou jogar no colo do Matheus, o Matheus responde de boa. Mas aí tu já devolveu pra cá de novo. Então, cara, eu acho que eu iria na mesma pegada, assim, que tu disse do presidente, só que para todos os âmbitos, sabe? Eu quero uma pessoa que, assim, independente do partido político que ela seja, assim, para mim isso é irrelevante. Lógico que eles têm que cumprir algumas diretrizes que o partido indica, enfim, mas, assim, uma pessoa que saiba conversar e dialogar com empresas e com população, que não penda para nenhum dos dois lados, é difícil, mas enfim, a gente pode procurar alguém aí. Uma pessoa também que. Putz, Matheus, difícil pra caramba. Por que tu foi fazer essa tese? Vou dar uma facilitada, Tá, tá? César Maracujá, Léo Santana ou o Xande da banda Harmonia do Samba. putz, pra prefeito, velho. Eu iria de Abel do Chiclete. Ai, aí tu mexeu comigo. Eu gosto dele, sou Aí fã. eu iria. Pra governador, cara, eu vou ousar um pouco pra governador. Eu queria. Não, não. Para presidente, na verdade. Eu vou usar. Luciano Huck. Para presidente. Não. Loucura, loucura, loucura. Para presidente, eu queria uma pessoa. Eu queria uma mulher, principalmente no Brasil, uma mulher. Para, né? A gente tem a coisa da Dilma e tal, foi muito. Enfim. Para reerguer essa coisa das mulheres, assim, que, tipo, podem também, que fazem também, e dar mais voz também, porque eu acho que falta muito da mulher aqui no Brasil entrar nesse âmbito, sabe? Não é que falta elas entrar, mas elas não têm voz ainda ativa nesse âmbito. Então a gente Sim. precisa dar voz para elas nesse sentido. Colocaria. Nossa, pensei aqui, esqueci. Mas enfim, nesse sentido, que não penda para nenhum dos dois lados, que saiba conversar com empresas e com a sociedade, que tenha um discurso plausível, né? Porque a gente lamentava os discursos que a gente tem, que não seja é, como nossos antigos presidentes, assim, que saiba se vestir e que não seja cachaceiro. Enfim, não Já. seja o meio termo dos dois ali, sabe? Aham. Sabe se vestir, se veste legal, não tem roupa maior que o corpo, tá ligado? E não Importante, seja muito importante. cachaceiro. Assim. Pode tomar uma birita, é legal, assim, mas não na Liberado, frente né? de todo mundo. Socialmente, Fica socialmente. liberado. Socialmente é legal a gente fazer isso. Cara, isso concordo, concordo. Uma boa. E Uma mulher é uma que. boa. E isso só. E para governador, cara, eu colocaria. Governador, eu colocaria. O governador que eu ia usar. O estagiário do PSTU. Pá, eu acho que é pouco pra ele, Esse tá? eu dava. Eu Acho, dava pá, uma ousada. acho que é pouco pra ele. Porque Explica o aí pro cara. pessoal. Porque o cara que cria um bordão contra burguês, vote 16, ele merece um Palma, espaço maior uma palma pra ele. O cara é muito bom. na política. Ele é muito bom. O cara que cria um bordão desse, assim, ó, que os caras devem fazer uma reunião, sei lá. Os caras devem fazer alguma coisa. Não é uma coisa que, do nada, assim, assim, galera, aqui, ó, vamos candidatar aqui a presidente, não sei o quê, vamos, a gente precisa de um bordão. Putz, vamos fazer como? Brainstorm. Chega o Brainstorm, chama estagiário, todo mundo. brainstorm, não sei o quê, vamos lutar pelo Brasil, não sei o quê. O cara tá se mano, chega estagiário, galera. Rapaziada, dá um look aqui. Por que vocês não colocam aí, ó? Contra burguês, vote 16. Já que 16 é o número do partido, 16 burguês, por que não coloca isso? Esse cara, ele merece Eu acho que pro um nosso palco episódio assim, maior 100, pra ele. a gente devia chamar ele aqui. Eu acho que ele é muito bom. Você, mas cadê a câmera? Tá aqui, ó. Você que criou esse bordão. Entre em contato com a gente, Você por será favor, que muito a gente quer bem-vindo. fazer uma entrevista. A gente quer fazer uma entrevista exclusiva com você. Porque tu é um gênio.
Tu O é cara um tá gênio, muito à frente do tempo dele. burguês. Tu pegar burguês em 16 é uma coisa assim, ó, Tá muito sensacional. na frente, cara. Tá muito na frente do Tá seu muito- tempo, tá? Meu Deus. E assim, já deixando claro, assim, próximos convidados, pensem em quem vocês vão. Convidados do nosso canal, tá, pessoal? Nossos convidados, pensem que a gente vai manter essa tag. Eu lancei, já tô mantendo a tag, foda-se. Virou Enfim, enquete do mas a quadro, gente virou enquete do virou podcast aqui, enquete. bem-vindos. PGP. Quem você quiser pode escolher qualquer pessoa. A gente, lógico, não tentou trazer pessoas sérias assim, mas pode trazer quem você quiser. Se fosse me escolher de verdade, eu colocaria o Abel Marques do. Não é Abel Marques, Abel Marques é técnico do Chiclete com Banana. Eu sei que é Abel, mas esqueci o segundo nome dele. Carinha do PSTU e a. A Sandy, eu acho que a Sandy ia ser uma boa presidente do Brasil. A Cara, Sandy do Sandy Júnior, tá ligado? Eu gosto daquele Colocaria cara ela. aqui, da galera que põe pra debochar legal lá, o André Marques. O DJ. Acho que ia fazer um baita de um Com trabalho. cabeça de gelo? Tem esse também, é o Cara, DJ Clayton Rasta, né? DJ Cleiton Clayton Rasta Rasta. tá vindo com tudo. Ele né? vê o Cleiton Rasta. São nomes fortíssimos, velho. Cara, Candidatos difícil, acirrado, fortíssimos. acirrado. Isso sim é uma eleição que eu gostaria de assistir, acompanhar. E do próximo eu tenho um próximo episódio que eu não. Vamos guardar também, não vamos gastar tudo de uma Sim, vez. claro. Tem mais enquetezinha pra você. Eu vou jogar tudo no seu colo, mas como a gente não é convidado mesmo, então o problema aí tu vai administrando e a gente vai fazendo esse bate-bola legal. Fechou. Cara, Mas estamos aqui aos 45 do segundo tempo já. Tem mais alguma coisa aí pra acrescentar? Só os acréscimos aí, né? Então, galera, acho que o episódio foi isso. Acho que até foi um episódio mais serinho, assim. A gente deu dica no começo, deu dica no final, enfim. Dica de RI, não sei o que, dica de voto. Mas, enfim, só para deixar claro aí que, como o Matheus já disse, e repetindo, a gente não é dono da verdade, tá? A gente só traz alguns fatos aqui e tenta se divertir um pouco junto com vocês. Obrigado a galera que deu feedback de novo, agradecendo, mas obrigado, galera. A gente também no próximo vai abrir um espacinho para vocês, se quiser deixar recado, enfim, alguma questão sobre as RI. A gente vai abrir uma enquetezinha ali no Instagram ou no meu, do Matheus, a gente não sabe ainda. Um dia antes de gravar, a gente abre uma enquetezinha, vocês mandam aí e a gente responde aqui para ter uma interação legal também. Quando tiver convidados, a gente vai fazer essa mesma dinâmica aí. Vocês mandam perguntas para os convidados, enfim. Mas no mais, é só agradecer a galera, siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube também, eu esqueci de avisar isso da outra vez, mandei só os links do Spotify, mas estamos no YouTube, vou mandar o link para vocês aí, vai estar embaixo aqui ou por algum lugar. E é isso. Valeu, um abraço, galera. Muito obrigado pela atenção. Deixem sugestões aí nos comentários de temas que vocês querem que a gente aborde, perguntas que a gente quer que a gente responda, teoria da conspiração que a gente quer que vocês querem que a gente revela. Aqui a gente faz multitasking, aqui a gente elege cantor de axé. A gente tá pronto pra tudo, na verdade, né? Então, muito obrigado. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abração. Abraço.